Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, estamos hoje na 11ª aula do nosso curso Entendendo a Bíblia, para ajudar você a entender melhor as Escrituras Sagradas e utilizá-las diariamente como seu guia de vida cristã e católica. Se você ainda não viu as aulas anteriores, eu sugiro que você acesse o link na descrição deste vídeo e veja as aulas anteriores para entender toda a sequência do nosso estudo. Mas é importante que você acompanhe diariamente as aulas e aprenda a entender e praticar a palavra de Deus em sua vida. Hoje vamos aprender como manusear a Bíblia. Para manusear a Bíblia, para ler a Bíblia, é necessário seguir alguns passos. A Bíblia toda ela é dividida em livros e cada livro é dividido em capítulo e cada capítulo é dividido em versículos, que são pequenos textos que compõem a história ou o texto do capítulo. Então é importante saber o nome ou o título do livro, ver se o livro está no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, e você deve se orientar pelo índice. No índice você verifica a abreviatura do livro e em que página ele se encontra. O número do capítulo está sempre em tamanho grande no início do capítulo. O número do versículo, que são os versos ou as frases que compõem cada capítulo, está sempre em tamanho menor, espalhado pelo meio do texto. Entre o número do capítulo e do versículo, sempre vai uma vírgula, separando eles na descrição da abreviatura. Se o texto abranger mais de um versículo, então se separa a sequência dos versículos por um traço. E às vezes encontramos um S ou dois S's depois do versículo. Um S quer dizer versículo seguinte e dois S's, versículos seguintes. Às vezes encontramos um A ou um B após o versículo. Isso indica se é a primeira ou a segunda parte do versículo. Isso acontece quando o versículo é formado por uma ou mais frases. Vamos analisar então essa primeira indicação de abreviatura. MT 4,23-25. MT é o nome do livro, Mateus. O número 4 é o número do capítulo, separado dos versículos por uma vírgula. E o número 23 a 25 são os números dos versículos que compõem a citação bíblica. Portanto, se lê Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículos de 23 a 25. Abreviaturas da Bíblia Sagrada. Em índices e citações bíblicas, é comum o uso de abreviaturas para se referir aos textos. Um dos formatos convencionados segue este padrão. Os dois pontos separam o capítulo dos versículos. O hífen indica uma faixa contínua de versículos. A vírgula indica uma sequência não contínua de versículos. O ponto e vírgula inicia um novo capítulo do mesmo livro ou não, se for seguido de uma nova abreviação. Vamos ver alguns exemplos. GL 3:2.2-5 significa Gênesis capítulo 3, versículos de 2 a 5. LV 1:3,6 ponto e vírgula 2, 2 pontos, 2, traço 4.
significa Levítico, capítulo 1, versículos 3 e 6, capítulo 2, versículos de 2 a 4. MT 1-12, ponto e vírgula, AP 2-1-7, significa Mateus capítulos 1 a 12, Apocalipse capítulo 2, versículos de 1 a 7. Na Bíblia, existe um índice no final do livro, onde você pode encontrar as abreviaturas dos livros em ordem alfabética. Por exemplo, no Antigo Testamento temos AB, Abidias, AG, Ageu, AM, Amós e assim por diante. No Novo Testamento nós temos AP de Apocalipse, AT de Atos dos Apóstolos, CL de Colossenses, CO, que é a primeira carta aos Coríntios, EF Efésios, JO João, JD Judas, LC Lucas, MC Marcos, MT Mateus, RM Romanos e assim por diante. Vamos conhecer agora qual a diferença entre a Bíblia Católica e a Bíblia Protestante. Existe uma diferença quanto ao número de livros. O Novo Testamento da Bíblia Evangélica e o nosso são iguais, 27 livros. Mas o Antigo Testamento da Bíblia Evangélica ou Protestante não possui 7 livros que fazem parte da Bíblia Católica. A Bíblia dos Evangélicos não possui o livro de Judite, Tobias, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque e o primeiro e segundo livros de Macabeus. Além disso, o livro de Daniel na Bíblia Protestante não tem os capítulos 13 e 14. Os versículos 24 a 90 do capítulo 3 e não tem também os capítulos 11 a 16 de Esther. Existe uma explicação para isso. Os judeus eram radicalmente nacionalistas, por isso achavam que Deus só poderia inspirar os livros escritos na língua dos judeus, que era o hebraico e o aramaico. Achavam também que a palavra de Deus só poderia ser escrita dentro do território de Israel e até o tempo de Esdras. Quando os judeus começaram a se espalhar pelo mundo, logo após a destruição de Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo, eles mesmos viram a necessidade de traduzir o livro sagrado para o grego, que era a língua mais universal daquela época. E nessa tradução foram incluídos esses 7 livros que estavam escritos em grego. Foi daí que surgiram as discussões. Os fariseus, que zelavam pela pureza e conservação das escrituras sagradas, não quiseram aceitar esses 7 livros como inspirados por Deus, mas isso não quer dizer que tanto uma quanto a outra não são verdadeiras. Todas as duas, a Bíblia Católica e a Bíblia Protestante, são palavras de Deus, pois derivam da mesma fonte, que foi traduzida e distribuída pela Igreja Católica desde o início da cristandade. E nisso temos São Jerônimo, que foi o principal tradutor dos textos sagrados. É interessante a gente analisar agora e conhecer como se compunham os partidos políticos na época de Jesus. Os saduceus eram grandes proprietários de terra, membros da elite sacerdotal, controlavam o Sinédrio e o Templo de Jerusalém e cultuavam a Torá. Escribas eram intérpretes da lei, das Sagradas Escrituras. Eram os doutores que atuavam nas escolas rabínicas. Os fariseus
eram compostos de várias camadas sociais. Eram minuciosos nas regras de pureza, que incluía a separação das pessoas, dos homens e mulheres, entre os seguidores de Deus e os não seguidores. Foram criticados por Jesus e acreditavam na imortalidade da alma. Os zelotes eram dissidentes dos fariseus, pretendiam expulsar os dominadores com armas. Foram zelotes Simão e Judas Iscariotes. Os essênios eram puritanos que viviam em comunidades fechadas, Qumran, perto do Mar Morto. Praticavam o celibato e viviam de muito trabalho e aguardavam a vinda do Messias. Para concluir essa parte do nosso estudo, é importante a gente notar que este estudo mostra a compreensão da Bíblia Sagrada. Ela deve ser acompanhada da leitura e meditação dos santos livros que compõem esta maravilhosa obra, inspirada por Deus, e que até os dias de hoje nos ensina e nos ajuda a levar uma vida santa e pura. Una-se a pastoral do Evangelho em sua paróquia e participe ativamente do trabalho de evangelização. Comece com sua família. Ensine seus filhos, parentes e amigos a cultuar o estudo das Sagradas Escrituras. Sabemos que não é fácil aplicar todos os ensinamentos em nossa vida, mas quanto mais nos interessarmos em compreender melhor o que Deus quer de nós, mais feliz será a nossa vida e estaremos irradiando amor e paz por todos os lugares onde passamos. Que Deus nos abençoe nessa caminhada. Meus queridos irmãos, assim a gente encerra esta parte do nosso estudo e nas próximas aulas nós vamos aprofundar um pouco mais no conhecimento dos evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, fazer um estudo do livro do Apocalipse e abordar a questão do sofrimento na perspectiva cristã e a imposição das mãos na unção dos enfermos. Se você está assistindo esse vídeo pelo YouTube e ainda não se inscreveu no canal, você não sabe o que está perdendo. Eu sugiro que você se inscreva, curta, dá um like no nosso vídeo e compartilhe. Compartilhe com seus amigos, parentes, com a sua família, para que mais e mais pessoas possam se beneficiar desse trabalho. Se você estiver assistindo esse vídeo pelo Facebook, ou pela minha página pessoal, ou pela página Salve Rainha, ou pelo grupo Salve Rainha, ou qualquer outro canal onde eu distribuo esse vídeo, curta também, compartilhe com seus amigos, com sua família, para que mais e mais pessoas possam se beneficiar também desta obra. Que Deus nos abençoe e nos guarde e nos dê a sabedoria para aprender a estudar a Sagrada Escritura e entender a sua vontade e praticá-la em nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.